Bom, eu sei que você tá ansioso já para colocar a mão na massa e já colocar lucro no bolso, né? Mas espera aí, vamos agora para as ferramentas, que isso aqui é primordial, onde vai ajudar nas nossas análises, para a gente poder achar nossos pontos de referências aqui, nossas tendências, linha de tendência, tendência de baixa, tendência de alta, suporte e resistência. Eu vou falar um pouquinho por dentro aqui, né? Para explicar um pouco das ferramentas, mas depois num próximo vídeo eu vou explicar detalhado para vocês o que é um suporte, o que é uma resistência, o que é um canal, o que é uma linha de tendência, o que é um LTA, um LTB, enfim, vários desses termos aí que vocês escutam, né? Às vezes vocês ficam perdidos, mas são simples coisas que faz total diferença aqui na nossa análise, tá bom? Então vamos começar aqui primeiramente pela linha de tendência, tá? A que eu mais utilizo é essa, a primeira aqui, tá? Onde eu gosto para poder traçar, por exemplo, aqui ó, aqui eu consigo identificar que a gente está no movimento maior de baixa, porque olha isso daqui, se a gente for pegar daqui desse ponto, ó, se fosse tentar subir, teria rompido, né? Então a gente tem que puxar aqui, ó, tá tendo quase tem uma fórmula, ó, quase um triângulo aqui, tá bom? Isso aqui é também um assunto para outros vídeos, eu utilizo poucas das fórmulas, mas é bom você assimilar essas fórmulas para você saber, quando você identificar elas, saber mais ou menos o que vai acontecer no próximo movimento ali, tá? É o que eu falo, a gente fala tá no mercado variável, não é sempre, entrou um triângulo X, entrou isso, aquilo, pronto. Não, pode ser que você precisa uma proteção, pode ser que aquela hora não é uma hora boa de mercado, então você vai sair, vai voltar numa próxima hora. Isso você vai entender com o tempo junto comigo aqui, tá bom? Bom, então uso bastante essa, tá bom? Para identificar isso aqui, uma tendência, pontos que eu preciso identificar aqui, pontos de compra, pontos de vendas, tá bom? Aqui, ó, a gente consegue ver que aqui tinha um canalzinho, ó. Aqui a gente estava saindo de um canal, né? Porém, não seguiu muito, né? Se a gente for ver aqui, ó, se for seguir aqui, ele já rompeu, então ele já tá mais aberto, né? Então, assim, tá um canal legal, mas ele já teve seu rompimento, então não seguiu muito, já começou a ter a tendência de baixa novamente. Ele até voltou pro canal, mas já tá lá na tendência de baixa, ó. Se a gente for puxar aqui, ó, ele tá lá para baixo, tá? Então não tá mais nesse canal, tá mais num canal de baixo. Se a gente puxar como puxar lá de trás, né, ó, se a gente puxar daqui, ó, por exemplo, algo daqui, ó, a gente consegue identificar um canal maior de baixo, certo? Aqui, ó, a gente consegue ver aqui, ó, tá vendo? Um canalzão de baixo, ó. Tá vendo? Então tá dentro desse canal, a gente vê que tá uma tendência de baixa, né? E não de alta. Então o que a gente vai fazer? Procurar mais vendas do que compra. Lógico que tem pontos que a gente vai também estar comprando também. Não é só por causa disso não, né? A gente vai comprar mais barato, quando tiver num preço muito bom, a gente vai optar por comprar também, tá bom? Então essa é uma da que eu mais utilizo, beleza? A outra é essa aqui, ó, linha horizontal, para poder traçar os suportes e resistência, ó. Tá bom? A gente consegue ver aqui um suporte. Em vez de clicar lá e pegar outra, você pode clicar aqui, ó, nas três bolinhas aqui, duplicar, puxou. A cor você pode utilizar aqui de preferência, tá? Às vezes você quer usar essa aqui como vermelha, né, de resistência, que bateu lá, você vende. Não é todos assim, mas né, vocês sabem que na teoria é isso, mas não vai ser assim. Vou explicar para vocês melhores. Mas vocês conseguem identificar e vai mais de vocês. Hoje eu, como já bato o olho rápido, tá? Eu não fico desenhando muito no gráfico, mas quando eu tava aprendendo, eu desenhava tudo. O gráfico ficava todo desenhado. Talvez eu ache um material meu aqui que eu anotava, fazia o diário de trade, que isso é muito importante. Vocês sempre tirar print da análise de vocês, e falar por que você entrou, justificar por que não deu, por que deu bom, por que deu ruim, entendeu? Se você acha essas coisas, porque você vai consertando os mínimos detalhes, tá bom? Um diário de trade, ele é muito excelente, ó. Vou abrir rapidinho aqui, ó. Trades efetuados. Se a gente ver aqui, ó, clicar aqui para cima, ó, passar rapidinho para vocês, ó, trades efetuados, ó o tanto. Tem muita análise aqui, muito backtest, tá? Eu analisava, sempre fazia todas as análises, anotava certinho para hoje ter o resultado que eu tenho. Então foi anos e anos estudando e anos analisando e colocando, né, como um backtest, foi um diário de trade, tá? Então escreva isso, já escreve esse detalhezinho porque ele é muito importante. Diário de trade, faça isso porque você vai ver a sua mudança dentro de até menos de um ano, tá? Que vamos dizer que um trade para ficar muito qualificado, ele vai um ano aí, 2 anos, né? Mas se você cortar alguns caminhos, você consegue antes disso, tá? Isso eu posso ter certeza, porque quando eu comecei a cortar esses caminhos, entendi, né? Lógico, precisei de um gerenciamento de alguém que mostrasse isso para mim, né? Para poder começar a colocar isso em prática. Então, eu tô aqui para mostrar para vocês como mostraram para mim lá atrás, tá bom? Bom, vamos lá então. Então, essa daqui tem uma outra que eu também utilizo bastante. Bom, aqui a única que eu utilizo é a retração de Fibo, tá? A gente vai utilizar ela para a gente ver alguns movimentos, até algumas compras e algumas vendas, ó. Se a gente colocar aqui desse movimento maior, ó.
Assim que ele tem um rompimento, tá, pessoal? Daqui, ó, por exemplo, vamos dizer aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tá, não gosto de pegar tão... Deixa eu pegar um movimento menor. Eu vou pegar um movimento menor, tá bom? Por exemplo, daqui, ó. Desse aqui, tá? Desse aqui, então, beleza? Pra gente poder colocar aqui na prática. Mas você pode pegar daquele movimento, pode colocar duas, três, pode alterar ela. Na verdade, você vai alterar ela, tá? Então, já vou até ensinar vocês, ó. Ela vai vir de outra forma para vocês. Vocês vão clicar aqui na engrenagem, configurações. Ela vai vir marcado outras, tá? Outras aqui como essa. Eu acho que a maioria são essas daqui. Eu tirei todas já, você vai deixar essas três e essa, tá bom? É a única que vamos utilizar e usar de referência, tá bom? Depois eu vou tirar isso daqui também atrás. Deixei mais só para agora a gente ficar bem identificado, mas eu não utilizo também, eu só utilizo as linhas, tá? Para não atrapalhar com outras análises que eu faço ali, porque às vezes esses pontos são muito referência, tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos pegar aqui desde o ponto que começou a voltar a descer, né? A gente viu ali, já identificou. Então a hora que houve o rompimento aqui, ó, olha isso aqui. Rompeu, tocou de novo, pode vender, tá? Principalmente numa tendência de baixa. Ó, foi, rompeu, quase tocou, mas já era praticamente 1. Tocou de novo, 2-0, beleza? Não pega mais. Rompeu de novo, aí eu já não recomendo pegar, tá? Porque ela vai para outro lugar, ó. Se você ver aqui, ó, desceu aqui, rompeu de novo e olha aqui, 1-0 de novo. Então, estamos falando de 1, 2, 3-0 dentro dessa operação. Então, voltou, aí já não vou pegar mais. Agora, se ela voltar, romper lá para baixo, aí já é uma outra análise, tá bom? Então, aqui eu mostrei para vocês 3-0, ó, 1-0, 2-0, 2-0, 3-0, tá bom? Então como que é? Vamos lá? Recapitulando, a Fibonacci, ó, isso aqui é algo básico, tá, pessoal? Depois a gente entra mais a fundo, faz estratégias, opera junto com você só usando Fibonacci, não tem problema. A gente opera, a gente pega vários ativos, deixa lá, ela fica analisando, deixa em live, deixa em gravação, depois eu coloco pra vocês aqui, tá bom? Mas, ó, então beleza, ó, traçamos a Fibo, ó, pegamos no ponto lá de extremidade, beleza? E colocamos aqui, traçamos ela pra gente ver onde que vai ser mais ou menos onde que ela vai chegar, tá? Pode ser que possivelmente agora ela volte aqui, pode, ou pode ser que ela rompa, pode, então aí a analogia já muda um pouco, tá bom? Mas então você vai traçar ela, pronto, ó, rompeu, quando ela romper essa linha aqui, for tocar de novo, pode vender. Isso numa tendência de baixa, tá? Se fosse ao contrário, a gente estaria, né, se fosse daqui pra cá, a gente estaria comprando, tá bom? Então beleza, desceu de novo, rompeu essa linha aqui, se tocar uma vez, tocar duas, pode sim, tá bom? Agora se ela vir romper de novo, você já deixa e não pega mais essa operação, tá bom? Só pega numa próxima linha, foi a mesma coisa que veio aqui, ó. Tá vendo, ó? Chegou aqui, pronto, ó, rompeu, tentou tocar de novo lá, voltar para cima, ela pegou, respeitou, mais uma operação, 3-0. Então ficou claro para vocês, tá? Numa tendência de alta, vamos ver aqui no BNB. Ó, no BNB dá pra gente pegar aqui, hein? Deixa eu ver aqui. Ó, vou colocar aqui. Desde esse movimento, vou colocar até agora onde está no movimento atual, tá? É porque possivelmente, pessoal, tava aqui, ó. Vamos deixar aqui. Vamos deixar aqui nesse ponto aqui, né? Vamos deixar aqui mesmo, tá? Ó, ele veio, rompeu, tá? Ele tentou tocar. Ó, na verdade, ele tocou, ó. Ele tocou, voltou, 1-0, beleza, rompeu. Mesma coisa aqui, rompeu de novo. Como eu falei, não precisa pegar, mas se você fosse pegar ainda, teria tido 1-0, mas está sujeito a esse risco aqui, tá bom? Aconteceu a mesma coisa, ó. Ele ficou num bololô, respeitou mais algumas vezes, mas mesmo assim eu acho mais risco, né? A primeira, a segunda até vai. Depois disso já começa a ficar algo com mais risco. Beleza? Ó, aqui chegou, não é um rompimento, tá bom? Isso aqui não é um rompimento completo, pessoal. Tem que ser um rompimento de pelo menos metade, ou pelo menos de aqui, ó, né, que seja 1/3, aqui não tem nenhum terço, tá? Então esse aqui não é um rompimento, esse aqui é um falso rompimento, tá? O falso rompimento, ele quer dizer o que? É reversão de tendência, então a gente tem que ficar analisando. Então espera, analisa o gráfico para ver se vai mudar a tendência para você pegar outras entradas, tá? Não mais essa. Então foi aqui, ó, rompeu, né? Ele ainda tentou romper aqui de novo, beleza? Não rompeu direito, mas aqui teve um bom rompimento. Tá bom? Aqui possivelmente eu teria pego, tomado um loss, mas ó, quando ele voltou a romper de novo, tava para pegar mais uma entrada e era o win, beleza? Entrou depois, eu já não entraria mais. Bom, então só aqui a gente viu, ó, foi 1-0, né? 1-1 e 2-1.
Então aqui foi 2-1, a gente sairia lucrativo, tá bom? Lá no Bitcoin sairia 3-0, no BNB a gente estaria saindo com 2-1. E lembrando, aqui o que eu ia fazer? Aqui eu ia comprar. Aqui eu não ia vender porque eu não ia seguir a tendência de baixa, né? Eu ia seguir a tendência de alta, então eu iria estar comprando e não vendendo. Então vocês veem a diferença, né? Mostrei uma para vocês com tendência de baixa e uma com tendência de alta aí também, tá bom? Enfim, deixa eu tirar isso aqui agora, beleza? Tá? A FIBO, então vocês sempre vão encontrar no meu gráfico, beleza? Esse aqui eu não utilizo nada por enquanto, tá bom? Esse aqui são outras estratégias, mas as estratégias que a gente vai seguir aqui são outras. Depois a gente vem com uma estratégia mais eficaz, a gente usa alguma coisa ali para fazer uma análise mais delicada, né? Mais assim, algo mais de swing trade, essas outras coisas, tá bom? Enfim, e aqui é um ponto que eu também utilizo bastante, só que só no futuros, no Forex, tá? Que é a posição comprada e posição vendida, tá bom? Isso daqui a gente fazia como, ó, isso aqui a gente conseguia traçar mais ou menos, junto com a order block, que eu vou ensinar vocês, né, o ponto de alvo que a gente iria buscar. Por exemplo, a minha operação eu tá achando que ela já ia lá embaixo, ó. Olha quanto que ela não ia. Ela estava 16-1, tá? Então eu ia ter 16 vitórias durante uma derrota. Mas isso aqui fora, que isso aqui é mercado de futuro, swing trade, é outra coisa, tá? Outra ferramenta, como eu falei, isso aqui é acoplado ao TrendView. O TrendView é completo, né? Então vamos para um próximo, tá? Esse daqui vocês vão aprender mais detalhado quando a gente seguir adiante, a gente for começar a mostrar outras coisas no futuros em Forex, tá? Bom, isso aqui eu utilizo bastante a seta às vezes para poder me identificar bastante ali com uma tendência, uma mudança de tendência, tá? Eu gosto bastante de marcar, como eu falei para vocês, eu desenhava bastante. Hoje com os próprios olhos eu já vejo e identifico alguns pontos, né? Então eu não fico mais ali pegando tanta, eu não fico desenhando tanto, né? Mas fazia muito disso aqui, ó. Onde tinha pontos relevantes, tá vendo, ó? Aqui outros pontos relevantes, eu fazia já anotações, tá? Eu sempre desenhei bastante minha tela, eu gosto muito de identificar os padrões, identificar as coisas. Sempre namorei muito o gráfico, tá? Quando diante desse tempo de aprendizado, isso me ajudou bastante. Hoje eu consigo identificar mais rápido de tanto que eu já desenhei, tá bom? Então, marcador de seta eu utilizo bastante. E aqui, ó, retângulo, tá? Aqui é o segredo, pessoal. Retângulo é o que vocês mais vão ver, que a gente tá falando do quê? A gente tá falando do mercado de... A gente está falando da estratégia de order block. Order block é o que sou especialista, é o que eu estudei mais durante anos e anos e anos. E order block a gente vai nada mais nada menos que vai identificar pontos de liquidez, né? Pontos, o que é pontos de liquidez? Ali é uma região onde, né? Vamos dizer aqui, ó. Isso aqui é um ponto de liquidez, ó. Porque tem vários, ó, toque, 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 movimentação de dinheiro, 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 depois, ó, depois dinheiro, 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 aí depois pega, sai, chega no dinheiro de novo, buf, explode. Tá vendo aqui? Só que a gente tinha 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Esse aqui, dependendo de onde pegasse, não iria. Então, vamos dizer 3-1, 4-1, 5-1, 6-1. Aí a gente perderia aqui. Isso a gente não estaria pegando mais, tá? Isso eu tô só mostrando uma analogia, tá? Então, 6-2, 7-3, 7-4, 8-4, 9-4 e 10-4. Olha isso, 10-4. 10-4. Então, assim, tá vendo a diferença, a discrepância? Não é nem a. Não é, nem a, ah, é a 4, sim. É. Beleza. 10-4. Olha a discrepância. Isso aqui é o order block. Isso é o poder da order block. Então a gente vai identificar esses pontos, né? E eles ficam nos pontos mais de extremidade. Vamos dizer assim, ó. Aqui, ó. Aqui possivelmente tem uma outra order block, né? Vocês veem que tem um ponto gigantesco aqui. Depois vem. E ela estabiliza aqui. Então aqui eu já marco um ponto. Por quê? Porque ali foi um ponto onde que deu um total boom no mercado, né? Então eu vou marcar ela aqui, ó, o corpinho dela, vou deixar aqui, ó. E ó, se você ver aqui, ó, o toque, nunca mais praticamente voltou aqui, ó. Quase tentou chegar, tá bom? Então aqui já é uma order block. A gente já achou um ponto de liquidez. Vamos achar um próximo ponto, ó. Olha onde a gente veio tocando bastante. Então aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, a diferença aqui, ó, desse corpinho até aqui, a gente traça aqui, ó. Beleza? A gente traçou do corpinho aqui, ó, do final dessa vela aqui. A gente tá marcando essa vela aqui, mas a gente tá pegando o final dessa e a vela e esse toque dela aqui, pra deixar bem primordial. A gente podia deixar um pouquinho mais pra cima assim, não teria problema. Tá bom? Mas eu vou deixar aqui mais na extremidade aqui, ó. Puxei aqui. Olha isso daqui, pessoal. Olha esse ponto, tá? Tá um pouquinho mais pra baixo aqui e aqui. Olha isso daqui. Tá vendo, ó? Tocou, explodiu. Foi, tocou, não respeitou algumas vezes aqui, ó.
Na primeira, na segunda e na terceira respeitou e ó como que ele foi. Ó na quarta. Entendeu? Então a gente achou outros order block. Agora aqui, ó, aquele ponto que a gente falou. Lógico que tem um order block lá. Então a gente vai achar aqui, ó. Tá aqui porque aqui a gente identifica o quê? Tá subindo, subindo, subindo. Desceu, desceu, desceu. Subiu, subiu, subiu. Só que aqui ele criou um suporte. Certo? Só que ele rompeu esse suporte depois de um certo tempo. Ele tentou, fez um falso rompimento, como eu falei para vocês aqui, ó, fez um falso rompimento, veio pegar a liquidez aqui embaixo, Normalmente a gente sabe que isso aqui é um movimento de liquidez, então aqui também tem uma pequena order block, tá bom? Onde que tem esse grande movimento. Eu vou colocar aqui uma menor aqui, tá bom? Vou pegar, colocar no ponto bem de extremo. Beleza? E pronto, ó. Então a gente consegue identificar uma outra também, porque aqui, ó, teve um outro pequeno ponto de liquidez aqui. Certo? Ó, mais um ponto para a gente poder comprar. Vai estar comprando onde tem bastante liquidez. E aonde a gente teve rompimento também. Beleza? Ó, vou colocar aqui ó, também. Olha isso aqui. Olha isso daqui. Olha esse ponto aqui. Depois que teve ó, 1 a 0, 2 a 0, 3 a 0, 4 a 0, 5 a 0. Agora que eu coloquei com mais detalhes. 5 a 0. Tá? Então seria o quê? 5 vitórias para você seguida, tá? Isso aqui a gente tá falando só de compras, tá? A gente aqui vai tocar, comprar, tocar, comprar, tocar, comprar, porque tá no movimento de alta, né? Agora se a gente for pra achar de baixa, deixa eu ver aqui no chão. Opa. Aqui dá pra gente pegar, ó. Vamos lá. Order block de novo. Pegar o retângulo aqui. Vamos achar um ponto. Isso aqui, essa estratégia, a gente vai entrar muito detalhe. Detalhe por detalhe, porque é uma estratégia que vocês precisam identificar outras coisas também. Né? Eu sei que, assim, para eu falando aqui, para mim tá mais fácil, né? Para vocês, às vezes, pode estar uma loucura, mas podem ficar tranquilo. Que nas próximas aulas, a gente vai entrar bem a fundo a isso. Eu vou soltar bastante, vou fazer entradas com vocês ao vivo, junto. A gente vai marcar, vai traçar isso ao vivo, nas lives. Então, podem ficar tranquilíssimo, tá bom? Então, beleza. Bora lá agora. Vou colocar aqui, ó. Ó, aqui é um pontinho, beleza? Aqui também possivelmente tem um outro, ó, porque teve aqui, ó, vem aqui até aqui, criou um suporte, e depois rompeu, né? Então, a gente consegue identificar que teve alguma coisa aqui em cima também, beleza? Nesse movimento aqui foi um movimento de, ó, isso aqui é um movimento de reversão de tendência, quando ele faz assim, ó. Quando ele mitiga desse jeito aqui, ó, aí já não quer dizer que não é uma reversão. Ele tá lateral aqui. Aqui tá lateral, mas muito lateral. Aqui também tá lateral. Não tá numa tendência total de baixa, numa tendência de alta. Ó. Isso aqui é uma tendência de alta, pô. Olha isso aqui. Entendeu? Isso aqui é uma tendência de alta. Se a gente marcar aqui uma linha, ó. Isso aqui é uma tendência de alta. Vou marcar aqui de baixo, ó. Isso aqui é uma tendência de alta, tá vendo? Mas aqui, ó. Aqui a gente tá no mercado praticamente lateral. Né? Ele tá rompendo agora pra baixo, ó. Mas ele ficou por um bom tempo bem lateral nesse movimento aqui, ó. Ficou aqui, ó, tentando seguir uma tendência, não vai. Agora ele rompeu, possivelmente. Como ele rompeu, possivelmente ele pode vir aqui para baixo, buscar algum campo de liquidez, né? Aqui tá uma liquidez enorme, então tem que ser outros pontos. Aqui não tem pontos para marcar, tem que ser buscar mais para trás, tá vendo? Ó, tem aqui tanto para cá, ó. Teve um movimento bem parecido aqui também. Então a gente tem que identificar esses pontos para a gente poder colocar de order block para esperar uma hora certa. Não adianta também só traçar e ficar tentando identificar lugares que não tenha, tá? Bom, ó. Então beleza. Então vamos achar mais uma aqui. Ó, aqui veio, total, rompeu. Beleza. Então ele veio pegar liquidez aqui em cima. Aqui em cima tá com um movimento muito bom. Ó. A gente tá vendo aqui, com respeito, tá? Deixa eu ver nos 5 minutos. Ó, com 5 minutos a gente consegue identificar melhor, tá? 5 minutos a gente consegue identificar melhor. Eu normalmente gosto de fazer isso aqui, tá? Mas aqui tem um rompimento falso. Não tem problema, tá bom? A gente vê aqui, ó, tá vendo? Bem nesse campo. Esse campo é o que eu falo, eu chamo do quê? De algo menos assertivo. Então, como ele tá menos assertivo, o que eu faço? Excluo. Não fico olhando ele, porque assim ele pode ser que ele respeite, pode ser que não, pode ser que ele venha respeitar 10 a 0, ou pode ser que ele venha tomar 10 a 0 seu, né? E você tomar 10 loss. Então assim, acho momentos mais validados, né? Movimentos com toques realmente e comprovados, né? Ó, olha isso aqui.
Olha isso aqui, olha isso aqui. Olha o histórico disso aqui, entendeu? Aqui, ó, já tem alguns loss. Então você pode, também, se você quiser, descartar esse movimento. Fala, não, então deixa eu pegar mais pra baixo. Ou deixa eu pegar aqui, já peguei tudo que eu tinha que pegar. Entendeu? Bateu meta, pessoal, ó, bateu meta. Tchau, desliga o gráfico, fecha o computador, volta mais tarde, volta outro dia, analisa depois, mas não fica namorando, paquerando ali, ficar identificando coisas, porque senão você não para, tá? Porque vocês vão ver que essa estratégia é muito assertiva. Ela é muito assertiva, dá pra colocar muito dinheiro no bolso e mudar a sua realidade. Mas você tem que usar ela da melhor forma, tá? Enfim, dei um geral das ferramentas, também utilizei falei um pouquinho do que eu uso, um pouquinho de suporte, um pouquinho de resistência, um pouquinho de tendência. Agora, no próximo vídeo, a gente vai entrar mais a fundo em relação a isso, identificar padrão. Vamos fazer um só de identificação de tendência de alta, tendência de baixa, né, LTB, LTA. Vamos só de suporte e resistência, para depois, lá na prática, a gente começar na order block, onde a gente vai começar já a colocar o dinheiro no bolso. Então é isso, acabei esse vídeo aqui, acabo por aqui. Vamos para um próximo. Fui!